Como é que você encara o jovem hoje em relação ao consumo e ao dinheiro? Você você tocou num ponto legal, cara, que é essa questão do consumo, né? Olha só como as coisas são. Hoje as pessoas reclamam que tá tudo caro, né? Que, enfim, o pobre não consegue nada. A gente ouve essas coisas, né? Mas eu lembro quando eu era criança, né? Eu vim de uma família muito simples. E quando eu era criança, eu lembro que, assim, meu pai, ele não conseguia, por exemplo, criança quer um Danone, quer uma besteira, né? Uma bolacha, um salgadinho. E o meu pai não necessariamente conseguia comprar todos os meses aquilo pra gente. Era uma coisa muito difícil, por exemplo. Vou dar um exemplo que eu sempre falo em casa, né? A gente, tomar um café da manhã, comer um pão com presunto e queijo. Cara, não tinha isso em casa, era pão com manteiga. E hoje, eu não sou rico, mas eu tenho uma vida simples, mas se eu quiser, eu como todos os dias pão com presunto e queijo de manhã. Então, assim, será que realmente hoje a gente está numa situação difícil? Você falou do consumo, a gente tem muito mais acesso. Cara, hoje eu tenho uma vida em casa, como eu disse, continuo tendo uma vida simples, mas eu tenho coisas que eu tenho em casa que na minha infância eu não tinha. Eu adoro, eu sempre falo isso também, eu adoro azeite, cara, adoro. Meus pais em casa não tinham azeite, porque era caro, era assim, na época era difícil comprar. Hoje continua caro, continua, azeite é caro, mas eu tenho em casa, sabe? Então, assim, a gente tem muito mais acesso. E o que isso impacta na vida das pessoas? Por exemplo, o jovem. Eu me deparei com uma pergunta quando eu comecei a estudar sobre a educação financeira, entender a metodologia e tudo, aquela preparação que a gente tem antes. Eu me deparei com a seguinte pergunta: o que você fez com o seu primeiro salário? Cara, eu fiquei pensando assim, falar, eu gastei. Por quê? A gente aprende o quê, Petro? Você deu um exemplo, é exatamente isso. A gente aprende que a gente tem que trabalhar para ganhar dinheiro para gastar. Dinheiro não é para ser acumulado, é isso que a gente aprende, é isso que a maioria da população ela é ensinada dessa forma. E aí quando a gente se depara com essa pergunta, o que você fez com o seu primeiro salário? Bom, eu gastei. Mas o que você tem dele hoje? Nada. Por quê? Você fez isso com o primeiro. Depois você fez a mesma coisa com o segundo e o terceiro. E aí isso virou um hábito. E aí entra aquilo que você falou. A pessoa nunca poupa, a pessoa nunca guarda, a pessoa nunca tem. Hoje eu tenho 37 anos de idade, eu tenho um filho de 9. Eu poderia hoje ter uma vida muito mais sustentável financeiramente, uma vida muito mais tranquila financeiramente falando. E eu não tenho, hoje eu tenho certeza e ciência disso, que foi por conta dos meus maus hábitos financeiros. Eu não tinha esse conhecimento, não tive acesso a isso. Hoje, se tem muito mais, nós estamos na era do conhecimento, as pessoas têm acesso a isso, e mesmo assim elas continuam errando. Então, essa questão do hábito, do comportamento é importante. O poupar e o investir, né? A gente sempre fala, às vezes as pessoas acham que é a mesma coisa, ou tem essa dificuldade, né, de entender o poupar e o investir. Eu sempre cito o próprio exemplo do Reinaldo. Ele estava numa palestra, numa faculdade, e um estudante levantou e perguntou: professor, qual é o melhor investimento? Ele parou, pensou, falou assim: o melhor investimento é poupar. Aí o aluno: não, professor, você não entendeu minha pergunta. Eu quero saber qual é o melhor investimento, ações, essas coisas, né? Você fala de investimento, você sabe. O professor respondeu novamente: é poupar. Aí o aluno falou assim: não, o senhor não entendeu minha pergunta. Então, vamos lá, eu vou te explicar a minha resposta. Quanto que você tem hoje para investir? Ele falou: nada. Então, o melhor investimento é poupar. Porque se você não poupar, como você vai investir? Você quer aprender a investir? Então é assim, Petro, se você fala sobre investimento, ensina sobre investimentos. E eu tenho certeza que muitas pessoas te procuram, mas elas não têm nada para investir. Elas querem aprender a investir antes de ter para investir. Então, existe uma ordem das coisas. Aí a pessoa aprende com você, não tem nada. Aí ela aprende a investir, legal, você ensina tudo. Aí amanhã ou depois ela vai fazer o quê? Ela não vai investir. Esse conhecimento para ela vai ser perdido, porque se ela não tem o hábito antes de poupar e guardar, o que vai adiantar ela aprender a investir? Nada. Ela só vai ter gasto num curso e não vai usar nada desse conhecimento. Isso daí é muito interessante, porque o hábito de poupar, eu acho que tem que vir desde a formação do caráter de uma criança. Porque eu tomo como exemplo minha filha, ela tem 9 anos. Aí ela sempre via eu com o cartão, chegava na máquina, colocava o cartão na máquina, digitava uma senha, saía dinheiro. Para ela aquilo é dinheiro infinito. Você tem um cartão, coloca na máquina, vai te dar dinheiro, é dinheiro infinito. Então, para você colocar na cabeça daquela criança que o dinheiro não é infinito,
você tem que ter uma estratégia para falar com a criança é de um jeito, falar com o jovem é de outro, para falar com um adulto é de outro. Aí, aqui parte para um segundo ponto. O dinheiro, ela acha que é infinito e ela precisa aprender que não. Segundo ponto, a gente acredita demais, né? Isso daí já veio do nosso passado, que a gente tem que estudar, tirar boas notas, arrumar um bom emprego, fazer faculdade, né? E daí você vai estar bem na vida, você venceu, porque você fez faculdade, aí você compra casa, você carro, coisa e tal. Mas tem gente que tem faculdade que nem aplica os conhecimentos que adquiriu na faculdade. Por exemplo, o cara faz administração. Você vai ver, o cara faz administração e vende roupa, faz outras coisas, gastou muito dinheiro em administração na faculdade, mas não aprendeu a administrar o próprio dinheiro, aquilo que você falou. Você pergunta, o que você tem do seu primeiro salário? Não tem nada. E aí, volta num outro ponto, que o brasileiro, ele terceiriza a culpa para o governo, para os pais. Todo mundo é culpado. Todo mundo é culpado, mas ele não assume que ele é o principal responsável, que tem a direção do navio dele. Então, eu acho que delegar a culpa para alguém está errado. Ele tem que assumir a responsabilidade e falar, não, a partir de hoje, a responsabilidade é minha, o meu futuro depende de mim. Isso é uma questão, é uma armadilha que o cérebro faz com a gente, né? Porque se eu coloco a culpa no outro, eu não tenho responsabilidade sobre aquilo. Então eu não preciso fazer nada. Então colocar a culpa no outro, se vitimizar, é muito mais fácil. Porque se eu falo pra você assim, não, a culpa é do Peterson que não me ensinou a investir direito e tá dando tudo errado aqui. E aí o que eu faço? Eu cruzo meus braços e não faço nada, eu não tomo uma atitude. Eu não faço o que eu tenho que fazer. Essa questão da culpa tem muito disso, né? Uma armadilha que a própria pessoa, ela cai nela. Sim, e você assumindo a responsabilidade, se a sua situação financeira hoje está ruim, a culpa é sua. Exato. Cabe você ver o que você vai fazer para melhorar. Mas se a pessoa não consegue guardar nada, não consegue administrar o pouco, não vai conseguir administrar o muito. Não. Porque se você não consegue controlar R$1.000 que você ganha, quando você tiver 10 mil, você não vai controlar. Se você ganhar 1 milhão, não vai controlar. Sem Tanto chance. que a gente vê casos de pessoas que ganham na Mega Sena, ganhadores do Big Brother, que depois voltam a ficar pobres. Exatamente isso. E tem um ditado que fala, né? Se você não cuida dos tostões, jamais terá milhões. Isso é uma das coisas que eu falo bastante, assim, sabe? Em lives, em vídeos, assim, das pessoas terem o controle, ter um controle financeiro, ter um orçamento. Ah, mas eu ganho muito pouco, Rafael. Mas não importa. Não importa quanto você ganha, porque as pessoas têm essa crença de que para você ter um controle financeiro, para você cuidar das suas finanças, você tem que ganhar muito. E não é isso. Não se trata disso. Porque não é porque você julga que você ganha pouco que você não vai cuidar daquele pouco que você tem. Você não vai cuidar do que você ganha. E aí é que está o maior erro das pessoas. Ah, eu só ganho 2 mil por mês, é pouco. É o que eu ganho, eu gasto. Ah, então, exatamente esse é o problema. Se você talvez controlasse melhor esse pouco que você ganha, entre aspas, você poderia não gastar todo, consequentemente você conseguiria poupar e, consequentemente, você poderia ter um futuro financeiro muito mais tranquilo, muito mais sustentável.